dentro de uma depressão pós-parto, me colocou numa situação de importâncias dentro da minha vida. Naquele momento, o que era mais importante? A minha carreira, que eu tinha construído ao longo de 8, quase 9 anos, fora a faculdade, né? Então era muito tempo, era de construção. Ou a minha sanidade mental e a minha família. E aí eu pesei muito e eu sofri demais em ter que fazer essa escolha, mas eu escolhi priorizar naquele momento a minha sanidade mental. A minha prioridade no momento não foi nem o meu filho e a minha família, porque eu tava com a minha mente realmente muito, muito, muito ruim. Então eu decidi que eu não ia mais cuidar do direito, arrumei um outro profissional que a partir de então assumiu todos os meus processos e eu fui cuidar da minha cabeça, eu fui fazer terapia. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Acordo com Elas. Eu, Tabata Santa Rosa, Head de Marketing, estou à frente de mais de 20 empresas, só que hoje vim falar com mulheres empoderadas, mulheres fortes, mulheres empreendedoras. Vamos falar sobre maternidade, sobre vida real, enfim, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Quero começar já agradecendo os nossos apoiadores. Obrigada, Domina, por cada look incrível, vocês arrasam demais. Quero agradecer também Judite Cosméticos. Se você quer empreender, começar o seu negócio, ser dona da sua marca, essa é sua oportunidade. Quero também dar boas-vindas pela terceira vez. Estão juntas nessa leva. Um Toque de Brilho, referência Eudora aqui em Atibaia. Tudo de maquiagem de produtos que você vai se surpreender. E Live Semijoias e Adornos, para embelezar ainda mais os meus looks. Então, obrigadas a todos vocês. Se você quiser prestigiar, comprar, conhecer, na descrição desse vídeo tá o Instagram de todas essas empresas que apoiam o nosso projeto, tá bom? Vocês já conferiram, lógico, quem está aqui comigo hoje. Quero dar boas-vindas a Letícia Kolikovski. Falei certo? Perfeito, certíssimo. Obrigada por você ter interagido na nossa caixinha no Instagram. A cara de pau, né? De falar eu. Minimamente é isso mesmo que a gente precisa, Letícia, porque quando a gente abre uma caixinha, o intuito é exatamente esse. Você é a prova que está aqui, porque você virou e falou, eu vou! Sou super interessante, me chama, tem assuntos. Você fez o Pix de 30 mil reais pela Óbvio. sua participação, Claro. e deu super certo. Graças a Deus deu certo, eu tô aqui. O Pix pingou, então tá tudo certo. Perfeito. O acordo foi feito. Perfeito, combinado não sai caro. Lê, se você conferiu os nossos episódios, eu Sim. começo já com algumas perguntinhas, fazendo bate-bola com elas. Sim. Então, vamos lá. Elas não estão picantes, fique tranquila. Tá ok. Se você pudesse, o que gostaria de colecionar? Momentos. Acho que a melhor coisa, a melhor coleção que eu poderia fazer na minha vida. Eu tenho TDAH, então eu tenho uma tendência de não aproveitar tanto o momento. Então, se eu pudesse, eu colecionaria mais momentos. Você é doadora de órgãos? Sim. 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 Por quê? Porque eu acho muito importante a continuidade da vida. A minha religião, hoje em dia, não praticante, mas criada dentro da religião espírita, eu não acredito que esta carne que a gente está aqui hoje seja tão importante depois que a gente vai embora. Então, se a minha alma um dia for embora, que ela vai, e no meu corpo, na minha carne, sobrar algo que pode dar a vida para alguém que está precisando, eu tô dentro. Qual lugar você sonha em conhecer? Maldivas. Nunca fui e morro de vontade de ir. Se você tem uma agência de viagens e está acompanhando Manda nosso aí. episódio, você tem a oportunidade aí, ó, de fazer viagem para 2 casais. Aí, ó, eu Maravilha. também morro Nossa, de vontade. super topo. Morro de vontade. Amo. Eu fico babando de longe. Eu falei, nossa, que lugar incrível. Pronto, já, ó, seu marido já tem aí um O lugar. acordo em Maldivas. Vamos, lançamos. Vamos É isso fazer? aí, lançamos. Pronto. Quem sabe? A gente vai lá, toma uns drinks. Estamos procurando apoiadores para a gente poder ir gravar lá. Manda pra nós. Vamos. Letícia, não sabia, foi muito legal porque no seu Instagram você fala a respeito de maternidade, Sim. vida real, de rotina. Sim. E eu perguntei aqui antes da gente começar a gravação, qual é a sua formação? Você virou e falou que era advogada, que Sim. exercia. Sim. Por que sumiu o direito da sua vida?
Para as mulheres fazerem a conexão, Sim, porque o teu link do Instagram, para quem tá ali ou quem não segue, que vai começar a sim, seguir, virar e falar, tá bom, advogada, agora fala de maternidade, tá, ela virou mãe. sim. Como foi isso? Eu me formei, não foi a minha primeira formação, antes de virar advogada, eu já tinha feito outras tentativas de administração, contabilidade e tudo mais. Mas eu sempre tinha na família meu pai e minha mãe que falavam que eu era uma excelente argumentadora. Letícia, você vai ser ótima advogada. E eu fui lá e fiz a faculdade e falei, cara, que bom. E olha, eu vou falar pra você que bom que eu fiz a faculdade, porque eu conheci meu marido na faculdade. Então, por esse lado, foi muito bom. Só que a faculdade de Direito, ela é incrível no papel. E a realidade é muito diferente. E lidar com a realidade tão diferente, para mim, foi muito difícil. Ter que atuar e ouvir algumas coisas que são contra a lei, né? Então, a lei fala uma coisa, o juiz fala outra. Enfim, uma briga de egos muito grande. E eu fui atuando, grávida, atuei até praticamente o último dia da minha gestação, eu estava atuando. E depois que o Miguel nasceu, eu continuei atuando aos trancos e barrancos, porque eu era sozinha, não tinha um escritório com outras pessoas, eu trabalhava sozinha. Eu não tinha estagiária, não tinha nada. Então, para mim foi muito difícil, dentro de puerpério, eu tive depressão pós-parto, ter que lidar com tudo isso para mim foi muito complicado, foi um desafio muito grande. E também entender que aquilo não cabia mais dentro da minha vida também foi um desafio muito grande, porque a impressão que eu tinha era que eu estava abrindo mão do meu sonho da vida. Porque eu já estava há 8 anos inserida dentro do mercado do direito. Eu falava, gente, eu tenho mais de, sei lá, mais de 40 clientes, eu vou abrir mão disso. Como que eu vou fazer isso? E aí, depois disso, eu vou ser o quê? O que vai ser da minha vida? Mas você já te sinalizava internamente que você não queria A minha mais. insatisfação era muito relacionada. Desculpa te cortar, Imagina. mas ou você fez relação com relação à depressão, porque querendo ou não, a depressão Eu acho que pós-parto. ela só acentuou essa minha insatisfação, porque eu ia levando, sabe? Porque uma coisa compensava a outra. Eu sempre gostava muito de conversar com meus clientes, fazer a parte terapêutica ali, porque eu lidava muito com famílias. Então, era divórcio, era pedido de guarda, separações, coisas muito relacionadas a famílias. E sempre que geralmente as mulheres vinham me procurar, elas vinham acabadas. Elas não vinham felizes, elas vinham de relacionamento muitas vezes tóxicos, cansadas, com parceiros que não colaboravam financeiramente com os filhos do casal. Então elas vinham no momento desabafo, sabe? E essa parte para mim era muito gostosa. Só que a parte de ter que judicializar isso, mandar para o juiz, e muitas vezes ele não lia o que eu escrevia, eu falava, gente, não é possível. Né? Eu me sentia um pouco não ouvida, não escutada, e não conseguir ajudar da maneira que eu gostaria me deixava extremamente frustrada. Eu falava, nossa, esse caso aqui precisava resolver rápido, não resolvia rápido. E eu acho que depois que o Miguel nasceu e eu ter que lidar com tudo isso, dentro de uma depressão pós-parto, me colocou numa situação de importâncias dentro da minha vida. Naquele momento, o que era mais importante, a minha carreira, que eu tinha construído ao longo de 8, quase 9 anos, fora a faculdade, né? Então era muito tempo, era de construção, ou a minha sanidade mental e a minha família. E aí eu pesei muito e eu sofri demais em ter que fazer essa escolha, mas eu escolhi priorizar naquele momento a minha sanidade mental, a minha prioridade no momento não foi nem o meu filho e a minha família, porque eu estava com a minha mente realmente muito, muito, muito ruim. Então eu decidi que eu não ia mais cuidar do direito, arrumei um outro profissional que a partir de então assumiu os meus processos e eu fui cuidar da minha cabeça, eu fui fazer terapia. Falei, agora eu vou fazer terapia. Quem te auxiliou nesse processo? Porque, querendo ou não, acho que você queria compartilhar, ser ouvida. Não tô legal, Sim. não sei o que eu quero, o que eu preciso. Quem foi, assim, a sua base para te auxiliar nisso? Na minha escolha É, ou na nas escolha de minhas você questões? parar a carreira. Meu marido me escutava muito, porque o que era muito prazeroso para mim antes virou uma tormenta, né? Depois de eu acumular, além da versão esposa e mulher, dona de casa, agora mãe, ainda a profissional. Meu marido me escutava bastante nos meus lamentos, porque às vezes ele chegava em casa e eu estava com o neném no colo, dando de mamar e tentando peticionar e tentando fazer as coisas e não dando conta. E o direito é um pouco cruel em relação a isso, porque a gente tem prazo. É. E por mais extenso que pareça o prazo, você piscou, o prazo passou. Ainda mais quando você tem neném, né? Você não dormiu 2 noites seguidas, já era.
Você já perdeu noção de se é dia, se é noite, se é segunda, se é quinta. E ele me escutava bastante. E ele falava pra mim: "Tá, não tá legal, passa pra outro, não tem problema", né. Porque além de eu ter dos meus, particulares, eu fazia pra ele a cobrança do escritório, né, da imobiliária dele. Eu fazia toda a parte de execução e cobrança, despejo, todas essas coisas. E ele falava: "Você não precisa fazer isso agora, se você não tá bem, não precisa". E ele foi quem mais me incentivou a deixar isso de lado e cuidar de mim, porque talvez se ele falasse assim: "Não, mas a gente precisa disso", eu não tinha escolha, eu não tinha o que fazer. Eu tinha esse privilégio, né, de ter alguém que falava assim pra mim: "Não, ó, vamos dar uma apertada nas contas Você não aqui, precisa você dar não conta. precisa dar conta disso nesse momento. Se daqui a um tempo você quiser voltar, legal, se você não quiser voltar também, ótimo, não tem problema". Então ele foi a pessoa que mais me escutou nesse ponto, sem dúvida nenhuma, e mais me incentivou inclusive, né. Eu ficava enrolando pra deixar de lado, ele falava: "Não, e aí, quando você vai, né, deixar de lado?". Me arrumou terapeuta, foi Eu falo que comunicação, ele é a chave de muita coisa, sem dúvida que nenhuma. às vezes é o que falta numa relação, né. Eu falo numa relação, porque pode ser às vezes até num quadro societário. Tem amizade. Em amizade, não falar, você não poder, porque assim, a gente é responsável pelo que a gente fala, não como você interpreta aquilo que a Sem gente dúvidas. diz. Então, se a gente está com uma pessoa ao nosso lado, em qualquer tipo de relação, e tem que ficar sendo polido, pensar para falar, ponderar, é complicado? Eu acho que tá sempre tenso. Porque se eu não posso falar pra pessoa que tá do meu lado, pessoa que até então, né, que a gente casou, a gente jurou amor, a gente jurou parceria, se eu não posso falar pra ele as coisas que mais me incomodam, quem que eu vou falar, né? Posso falar pra minha mãe, Você vai falar tá. para manicure, vai falar para quem? Para É, eu vou falar pra esteticista, para quem? cabeleireiro, para quem que Vou você vai guardar, a falar? maioria das mulheres guardam, porque não tem pra quem falar. E eu falava pra ele, e falo até hoje, ele acho que é o meu maior confidente, porque eu falo assim: "Ó, eu vou falar, não quero julgamento, e talvez seja só um pensamento, eu só preciso tirar isso da minha cabeça". Eu vou lá e falo. E é engraçado que quando a gente fala, alivia, né, às vezes você fala: "Nossa, era só isso. Por que que eu não falei antes?". Eu inúmeras vezes eu falo para o Danilo exatamente isso. Hoje eu preciso falar. Você pode me ouvir? Só Exato. que eu ainda falo bem isso, eu estou sensível hoje. Então se você for falar alguma coisa que você não concorde, você guarda isso, Depois escreve, a gente guarda e fala. depois você fala. Porque dependendo de como você falar, eu vou começar a chorar ou vai dar meleca, porque a gente vai brigar. Sim. E tá tudo bem falar sim, porque várias vezes a gente quer ser ouvida, às vezes a gente não quer escutar, mas a gente tá sensível às vezes. Você Tá só quer com fazer um desabafo. cê Livre, tipo livre assim, me desabafo. ouve, só me ouve. Livre desabafo, né. Eu acho que ter isso dentro do relacionamento é muito importante. E eu acho que eu sei que não é a pauta do nosso assunto, Mas a gente tá evoluindo. mas eu acho que é algo que é primordial para o sucesso desse relacionamento, dessa relação a longo prazo. Exato. Porque é o que fica realmente. A longo prazo, o que fica é a amizade, é a parceria, é a lealdade, é a confidência. Isso vai ficando. Se você não tiver isso na pessoa que está do seu lado, você nem precisa estar com ele. Você pode estar com qualquer outra. O engraçado é que tem inúmeros momentos, porque fora eu e o Danilo trabalhar junto e faz o podcast Sim, junto e tem agência junto, é tudo junto, com ele até brinca, até sexo a gente faz junto, por coincidência. impressionante. Nossa, né, que tem casamento hoje que não tem, tá? Então Tudo por isso que eu bem. valorizo isso. Eu acho que é um ponto importante pra gente valorizar. Eu falo assim, se eu já pensei, eu posso falar, né? Bom, se tem alguém que eu posso falar é pra você. Porque tem coisas às vezes que a gente pensa, que a gente vira e fala, nossa, eu não devia nem falar isso. Daí, Exato. não, mas é um pensamento que vale a pena você colocar pra fora pra ter um outro ponto de vista. É, E o Danilo já era o meu melhor amigo e eu não queria ficar com ele porque ele era meu amigo. entendi. Poxa, foi a Por melhor que perder escolha da isso? minha vida. Porque se você já confia no seu amigo, conversa, se lida bem com ele, a relação a gente tirou de letra. Eu acho Vamos também. fazer 20 anos juntos esse ano. Olha que beleza. Eu acho que a comunicação é a chave de qualquer relacionamento. A gente tem que saber conversar com um amigo, a gente tem que saber conversar na rua. A gente não precisa saber se abrir para todo mundo, Não é mas isso. saber se comunicar. O que você está falando, o que está transmitindo? Você está transmitindo amor, você está transmitindo ternura, você está transmitindo raiva.
né? Eu acho que a gente tem que ter, no mínimo, respeito com qualquer pessoa. Mas raiva que você tenha, você não pode falar com raiva. Em alguns momentos, não é o momento de falar com raiva. E eu acho que a comunicação é a chave de todos os relacionamentos, inclusive com os nossos filhos. Meu filho vai fazer 5 anos. Eu converso com ele. Muito. Exaustivamente. Porque ele tá na fase que eu tenho que repetir 1 bilhão de vezes. Mas isso não quer dizer que eu não converse, que eu não explique. Porque eu não fico enfiando goela abaixo É as esse ponto. informações para ele, não. Isso não quer dizer que ele vai escolher o que ele vai fazer. Ele vai fazer o que eu preciso que ele faça. O que o pai dele precisa que ele faça. Mas ele vai entender o motivo por trás daquilo. O porquê que aquilo está acontecendo. Não é assim, ó, vai fazer e pronto, que quem manda aqui sou eu. Como era a nossa educação tradicional, né? Então, eu acho que isso também é importante, porque eu pretendo que lá na frente, quando meu filho for grande, a gente tenha essa comunicação. Que ele se sinta à vontade para conversar comigo, se abrir comigo, de certa forma, não colocar só nos amigos essa confidência, né, essa amizade. Porque, de uma certa forma, eu vejo como filha hoje que a relação de pai, mãe, de mãe e filho, ela se transforma ao longo do tempo, né? E de uma certa forma a gente vai criando uma amizade mesmo, uma afinidade, que é desenvolvida ao longo de todos esses anos que a gente está junto. Então, é que nem eu tenho total confiança na minha mãe para falar qualquer coisa, às vezes de até um negócio absurdo, né? Eu falo para ela, muitas vezes eu desabafava com ela no meu puerpério, porque eu falava, gente, não é possível que só eu tô vivendo isso. Foi bom você ter destacado isso, Lê, porque teve momentos que eu me recordo da minha adolescência, com o qual minha mãe me fez algumas perguntas, eu jurei pra ela que não era verdade o que ela estava me perguntando, e ela não levou em conta. A partir daí desencadeou a questão de não ter a comunicação, não ter, hã, o na verdade, o meu lado de confiar era minha mãe, mas de confiar, porque quando eu precisei que ela confiasse em mim, ela achou que eu estava Houve uma mentindo. quebra, né? Então você falar assim: "Não, minha mãe esteve comigo", e você prezar por essa comunicação hoje com seu filho é primordial, principalmente no momento de muita informação, Sim. que a gente não filtra, infelizmente são pouquíssimas as pessoas com qual se compromete a filtrar, ver se de fato procede a dica, a Sim. matéria, enfim, que é necessário pra gente não cometer erros, né. Sim, sem dúvida nenhuma. E é importante ter também, um campo, de escuta, digamos assim, neutro, onde a pessoa vai te escutar e vai realmente te acolher. E não te dar uma lição de moral, Julgar, não te repreender. julgar exatamente. E eu acho que eu encontrei isso um pouco com a minha mãe no meu puerpério, porque, eu comentei, né, que eu tive depressão pós-parto, mas eu demorei muito tempo para entender que o que eu estava tendo era depressão pós-parto. Porque eu não era feliz, eu caí dentro do mito, da maternidade romantizada, né. Eu achei que a hora que o Miguel nascesse, eu ia ser a mulher mais feliz do mundo e mais realizada do mundo, e não foi. Eu olhava ele, eu achava ele um completo estranho. E eu achava que amar um completo estranho era muito inalcançável. Eu não conheço ele, como que eu posso amar ele? Isso não quer dizer que eu não cuidava dele, que eu não zelava ele, que eu, né, que eu não me dedicava ao máximo que eu podia a ele. Mas a conexão que foi vendida para mim como algo natural e instantânea, não aconteceu. E quando eu contei isso, para minha mãe, para o meu marido, eu me sentia muito culpada. Eu falava: "Gente, eu não amo meu filho, né, eu não consigo linkar com ele". Na verdade, eu estava sofrendo muito por todas as mudanças que aconteceram na minha vida no pós-parto, porque eu era uma pessoa extremamente ativa, como eu disse, trabalhei até o último dia e do dia para a noite eu estava ali, colocada em casa, tendo que trocar fralda, dar mamar, pôr para rotar, cuidar da casa, era isso, a minha vida estava resumida a isso e eu estava extremamente infeliz. E como que eu podia ser feliz, amar uma pessoa se eu estava extremamente infeliz? Eu não estava me amando, eu não estava me encontrando naquilo. E ouvir a minha mãe falar: "Filha, vai passar". Eu também passei por algo parecido, me deu um colo, porque ninguém tinha falado pra mim. Comigo aconteceu também, viu? Ninguém, ninguém. Pra todo mundo que chegava na minha casa pra visitar: "Ai, aproveita, que delícia, a melhor fase da vida". Eu falava: "Gente, pelo amor de Deus, eu não vejo a hora que essa tortura acaba". Essa era a minha impressão. A minha primeira gestação, a Nicole,
Eu tive depressão, mas não sabia e na época não era diagnosticado, não, Sim, não tinha uma rede de apoio com relação a isso. sim. E ela chorava, porque pra mim assim, tá bom, eu já troquei. Não tá com febre, Por que que já chora? mamou, já arrotou, chora, não dorme. Tinha noites que ela chorava de um lado no berço e eu chorava do É isso. outro. E eu chorava do outro, e eu falava: "Gente, quando vai parar? Quando eu vou dormir? Quando?" É, o neném da novela, né, que só chora quando quer mamar. É. Eu tinha certeza que, ai, tá coberto, tá mamado, tá com a fraldinha limpa, não tem pra que chorar, mas neném não sabe falar. Então ele chora por diversos outros incômodos, e neném chora. É o jeito dele se comunicar pra falar que algo está incomodando. E eu brinco hoje, falo, às vezes a criança tá com a coceira no dedão do pé, você taca no peito que você não sabe o que é, né. E a criança fala: "Pô, tô mamando, tá uma delícia aqui mamar", mas o que na verdade eu queria que alguém coçasse no meu pé. Não tem essa comunicação. E eu acho que esse começo é muito difícil, porque a gente vai tateando literalmente no escuro, O legal que você tentativa e erro. o legal que você já trouxe vários pontos importantes aqui, né, porque a gente não se aprofundou ainda no seu perfil Sim. voltado pra maternidade, mas a gente já falou da compreensão de sentir aquilo que você é estranho isso que eu vou falar, vai parecer redundante, mas sentir de fato aquilo que você tá sentindo aqui dentro. Sim, É se estranho permitir isso. sentir. Isso, obrigada, é Se exatamente permitir isso, se sentir, permitir porque sentir. a gente se julga. Quando você tá se sentindo, por exemplo, que nem eu, quando eu me vi olhando para o meu filho e falar: "Eu não amo o meu filho", quando eu falei isso em voz alta a primeira vez, foi horrível. Eu me senti uma bruxa, eu me senti um bicho, eu falei: "Como que eu não amo o meu filho?". E eu demorei muito tempo, e eu acredito que muito por conta da depressão e por todos, as quedas hormonais, tudo que acontece no cérebro por causa da depressão, eu demorei bastante tempo para ter essa conexão real. E assim, durante um tempo eu me senti culpada por ter demorado esse tempo, quando na verdade eu não tenho culpa nenhuma. Que foi também a parte que você começou a se cuidar, que você parou também de trabalhar, não foi isso? Exatamente, mas isso daí demorou mais ou menos um ano esse período, que eu comecei a me conectar com meu filho, eu lembro a primeira vez que eu olhei e falei: "Cara, que incrível ser mãe desse serzinho". A gente foi fazer aula de natação, e natação de bebê a gente tem que entrar junto, né. E a hora que eu entrei com ele na água, eu olhei e falei: "Cara, que delícia isso, que maravilha". Eu amo ser mãe desse serzinho. E porque até então eu estava vendo muito no automático. Tem que dar de mamar, tem que não sei o quê. E aí logo depois começaram outras fases que pessoas, algumas mulheres não gostam, e que eu gosto muito. Fase de introdução alimentar, fase de ensinar a andar, fase de ficar andando meio de, né, e curvada para ensinar a criança a andar. Eu amei. Você teve durante esse 1 ano tempos de qualidade com seu marido? Zero, logo depois veio a pandemia, então é menos zero de qualidade de tempo. Então, assim, me senti, eu falei até hoje no meu Instagram, eu me sentia dentro de um mar muito bravo, muito revolto, tomando um monte de caldo, um em cima do outro, sem tempo de levantar para respirar. E às vezes eu respirava e fazia o suficiente para me manter viva. Então, a minha qualidade de vida, como pessoa, como ser humano, não vou nem falar como mulher, como ser humano mesmo, demorou um tempo para encaixar de novo. Porque eu achava que a minha dedicação tinha que ser 200% para o meu filho. Eu caí na ideia de me vender o que só eu poderia fazer as coisas pelo meu filho. Demorei muito tempo para entender que eu não sou a única que posso fazer as coisas pelo meu filho. Inclusive, as mulheres que estão assistindo aqui, gente, hoje. Vocês acham que vocês são as únicas que podem fazer as coisas pelos seus filhos, vocês estão bem enganadas. Quando o neném é pequenininho, a única coisa que a gente pode fazer pelo neném é É amamentar. amamentar, De resto, a gente é totalmente substituível, sim. graças a Deus. Porque a gente precisa ter vida. Por isso que eu falei pra você, se você teve esse tempo de qualidade, porque Zero. querendo ou não, é aí uma ruptura também da relação do casal, porque Total, você é não o se vê mais caos. atraente, você tá querendo ou não com um sobrepeso, se você fez uma Cheirando cesárea, você tá leite. cortada, o tempo todo o seu peito vaza, entendeu? Você não tem um minuto pra poder se maquiar, Nada. Nada, porque escovar dente. lavar o cabelo então tem que ter alguém em casa pra você conseguir lavar o cabelo. Era bem complicado. E eu não tinha uma rede de apoio, que eu acho muito importante. Eu não tinha uma rede de apoio tão presente. E eu não sei, esses dias eu estava até me perguntando se eu não tive uma rede de apoio tão presente, porque eu não soube pedir, ou porque as pessoas realmente não estavam disponíveis. Né, a minha rede de apoio ali era o meu marido, que não é rede de apoio, marido não é rede de apoio, meu marido é pai, né, então ele tem que fazer a parte dele, e a moça que trabalhava em casa.
E aí ela ia, sei lá, 2 vezes por semana. E aí nesses 2 dias que ela ia em casa, eu ficava, mas eu não posso pedir pra ela ficar com o neném, né? Ela tem outras coisas pra fazer. E aí aos poucos eu fui conseguindo aumentar o tempo dela em casa. Então hoje ela é minha principal rede de apoio. Ela e a escola. Porque eu consigo hoje ir na academia, eu consigo fazer uma unha uma vez no Você mês, faço unha consegue uma vez gravar no uma mês. entrevista no Consigo sentar podcast? aqui para conversar com você. Então, assim, hoje eu tenho uma qualidade de vida muito boa, mas eu acho que eu demorei para entender que eu poderia, que eu merecia e que daria. E que meu filho não sofreria por eu não estar ali 200% para ele. E que você também conseguiu que seu marido fosse o seu confidente para você dividir com ele todas as suas conquistas, as suas dores, as suas dúvidas, os Sim. seus pensamentos, e que ele te apoiou na questão de, viu, se você não tá contente com o trabalho, Beleza. conta comigo, Faz fique total tranquilo, diferença. não se preocupe que esse lado de você deixar de trabalhar não vai fazer falta Sim, no financeiro da casa, sim. né? Porque foi o que você falou, até então você também trabalhava na Sim, imobiliária. sim, a gente tinha esse combinado, né, esse acordo. Eu Acordo, trabalhava adoro esse nome. Trabalhava com ele na imobiliária, fazia os meus particulares por fora, mas isso tudo somava na nosso financeiro como um casal, como família. Isso, sem dúvida nenhuma, me deu um fôlego para falar: não, ó, dá conta, você vai conseguir. Isso não quer dizer que eu dou conta de tudo hoje, não, não dou. Eu dou cada vez conta de menos coisas e eu tô cada vez mais feliz com isso, porque é muito bom saber que você não dá conta de tudo. Isso é uma lição muito boa para os nossos filhos, inclusive. Porque a perfeição, ela é inalcançável e ela é inatingível, e ela coloca a gente numa régua do impossível. Então eu não quero que meu filho me tenha como heroína, porque eu não sou heroína, não sou guerreira, eu tô cansada, eu tô sobrecarregada. Mas eu quero que ele veja que eu sou uma mãe que consegue fazer o máximo que eu posso, dentro das ferramentas que eu tenho, com a máxima qualidade que eu consigo. É esse o meu estilo de vida, é isso que eu falo, é isso que eu quero que a maioria das mulheres conheçam. Eu acho que faz falta. A gente tem a ideia de que a gente precisa dar conta de tudo. Você falou isso esses dias no Dia da Mulher. Falei exatamente E isso. não precisa, a gente não precisa ser guerreira, a gente não precisa ser batalhadora, a gente não tem que dar conta de tudo só que de salto. E fala uma coisa pra mim, porque eu preciso correr aqui nessa linha do tempo. E Sim. conforme for, depois a gente faz o episódio 2. Claro. Quando você foi catapultada pra compartilhar a tua vida no Instagram? Eu comecei muito tímida, ainda tô muito tímida, porque eu acho que as pessoas têm dificuldade de encontros com a realidade, mas tá tudo bem. Eu falo genuinamente pro meu público, e eu gosto da troca que a gente tem. Na pandemia. Por quê? A pandemia jogou a gente tudo dentro de casa. E era o jeito que eu tinha de me comunicar com a minha própria família. Meus tios, com meus pais, porque a gente ficou, né, no início, meses trancafiado, né, tipo, Não isolados. sabia como ia ser, pra que rumo ia, O Miguel era muito pequeno, o qual o Miguel perigo que a gente tinha estava acabado correndo. de completar 1 ano. Como que as pessoas iam? Em 1 ano a criança cresce muito, em 1 mês a criança evolui demais. Foi o jeito que eu fui compartilhando. E aí algumas mulheres começaram: puxa, você falou isso, nossa, eu me identifiquei, fala mais sobre isso. Nossa, gostei disso, nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Nossa, que legal isso que você falou, concordo. Ou então, não concordo. Tiveram várias trocas, eu falei: poxa, legal, meu Instagram até então era fechado para pessoas mais ali próximas, né? Abre o seu Instagram, eu falei: vou abrir. Então eu abri meu Instagram e praticamente de lá para cá tripliquei a quantidade de pessoas que tem, porque eu tenho poucos seguidores, mas eu tenho seguidores fiéis. E deixei do nicho da família ali, amigos próximos de faculdade, de escola, e que se interessam genuinamente pelo que eu tenho para falar. E eu acho isso muito legal. E a troca é muito bacana. As mulheres gostam. Exatamente. Eu falo que é um público engajado. Engajado pelo fato de, a partir do momento que você coloca ali ou alguma vulnerabilidade ou uma conquista Sim. ou uma dúvida e pede para as pessoas interagirem, logicamente tem os perfis que são fakes aí, Sim. mas as pessoas respondem. Como você mesma, você falou que é meio tímida assim, super tímida. Eu vou no Acordo Podcast. Você foi ousada. Sim. E é exatamente esse o caminho, né? Que é necessário pra gente colocar o nosso ponto de vista, a nossa palavra aí, para as pessoas se sentirem assim, afagadas, se sentirem Acolhidas. acolhidas, se sentirem às vezes assim, eu não estou sozinha.
Eu brinco que eu falo assim, eu acho muito bom quando eu desabafo alguma coisa que aconteceu na minha vida, que nem desfraude do Miguel, foi terrível, foi muito difícil. E eu ia lá chorar as pitangas, eu falava, gente, tá muito difícil. E vinha alguém falar, aqui tá difícil também. Eu falava, nossa, graças a Deus, não tô sozinha nesse perrengue. Porque é muito bom, porque às vezes a gente acha, principalmente quando a gente só tem um filho, primeira viagem, mãe de primeira viagem, a gente fala, só o meu veio com defeito. Só o meu dá esse probleminha. Só o meu, não sei o quê. Não, e quando você coloca, você fala, não, ó, aconteceu isso, isso e isso. A pessoa fala, comigo aconteceu também, você fala, bom, que ótimo. Porque a gente vive na rede social o mundo da perfeição. Ninguém coloca o defeito, ninguém coloca que o filho faz birra no supermercado. Não. Você entendeu? Ninguém coloca que a criança não tá dormindo à noite, ou que tá dormindo na cama dos pais. Por quê? Medo de julgamento. Eu já não ligo muito, eu coloco ali, ó, gente, o Miguel tá dormindo na minha cama, eu tô cansada, minhas costas acordou igual um S. Eu não ligo. E eu gosto porque sempre vai vir alguém e me falar alguma coisa bacana. Fala, olha, acontece aqui também, uma hora vai passar. Então, aproveita. Daqui a pouco ele não vai mais querer dormir com você. Mas, Tudo dois pontos de vista, mas assim. vou te falar, eu, mãe de 2, a segunda gestação foi completamente diferente. Porque eu não sei de onde eu tirei uma força, virei uma leoa. Minha sogra se propôs a ficar comigo, me ajudar. Mas minha sogra sempre foi muito 10 nesse quesito. Sim. Ela, quando eu solicitava, ela vinha. Ela nunca foi Ela não invadia entrona seu de dar espaço. palpite de jeito nenhum. Mas eu, o tempo todo, não faz bico, põe aqui. Eu chorava e meu peito Sim, rasgava e eu chorava e eu falava, não, é isso que ele é isso, precisa. agora vai amamentar. O primeiro banho. Eu me surpreendi comigo mesma. Foi completamente diferente, mas também a Nicole, a Nicole nasceu, eu tinha 16 anos. Uma criança. Aí do Murilo eu já tinha 24, então. Ainda era criança, mas já tinha uma É, vivência. já. Porque o filho ensina demais pra gente todo dia. A gente se engana que a gente tá ensinando pra eles. Porque o que eu vejo hoje é que, assim, a gente tem uma grande preocupação com estilos educacionais, parentais. E fala-se muito da disciplina positiva, e eu sou muito adepta da disciplina respeitosa, não tanto da disciplina positiva. Mas tudo bem, a gente pode falar isso depois em Vamos falar. outro episódio. Mas o que eu vejo é que, muitas vezes, os pais estão despreparados, porque educar os nossos filhos coloca a gente de frente para as nossas maiores dores de infância. E eu só prestei atenção nisso cuidando do meu filho. Porque as coisas que me incomodam nele são coisas que eram provavelmente negligenciadas na minha infância. Porque eu sou a mais velha de nós somos em 3, então tem 2 mais novos que eu. A minha mãe fazia o que ela podia, e muitas vezes o que ela podia era engole o choro, né? Dá conta aí, você cuida dos seus irmãos, você é mais velha. Como assim você não viu que seu irmão estava enfiando o garfo na tomada? Não tô falando que isso aconteceu, são só Sim. exemplos. Mas isso tudo são coisas que tem aqui dentro de mim e muitas vezes eu não prestava atenção porque eu não precisava prestar atenção. Agora que eu cuido do meu filho, eu falo, cara, isso daqui precisa ser curado em mim para que eu não continue repetindo esse padrão na minha vida. A minha maior preocupação era exatamente essa: o filho mais velho não ser O a mãe, cuidador. não ser o cuidador do filho, sabia? É, Isso que eu sou filha única. porque isso acontece com bastante frequência, é meio que natural. Inclusive, agora, né, que eu tava gravidinha no final do ano, as pessoas falavam assim pra mim. Primeiro falavam pra mim que eu tinha que engravidar logo perto, que era pra não perder a coragem. E eu, cagada de puerpério, eu falei, gente, eu não tenho condições de pensar em outra criança. Eu desisti de ter outro filho durante muito tempo da minha vida. Agora, terapeutizada, eu falei, não, eu quero realmente ter outro filho. Minha proposta sempre foi ter mais de um. Falei, não, eu vou ter de novo. E aí o Miguel tava com 4 anos, quase 5. As pessoas, não, é bom que assim ajuda. Eu falei, gente, não, ele não vai Não. ajudar, ele vai continuar sendo criança, ele vai continuar fazendo as coisas dele. Se eu precisar falar, filho, você pode pegar um negocinho pra mamãe? Tudo bem. Não é obrigação dele. Se ele falar, não, mamãe, não quero, não é obrigação dele. Porque não acho que isso deva acontecer como de maneira corriqueira, mas a grande maioria das pessoas que eu conheço é normal. E ainda valorizam, ainda mais sendo mulher, né, a mais velha. Aí você vê como é natural, como ela cuida do irmãozinho. Não, ela não tem escolha, né? Tanto que eu vejo aí oratória aí de pessoas mais velhas, acima ainda de 50 anos, que viram e falam, ah, eu fui criada pela minha irmã. Ah, porque Muito quem comum. cuidava de mim era Sim. minha irmã, meu irmão. Eu falo, gente, ok, pra época, mas eu não acho legal. Não dá. Né? Tá tudo bem com Não dá, relação porque a a isso. criança mais velha que se torna cuidadora, ela tem ali a infância dela negligenciada de alguma maneira.
ela precisa se desenvolver de outras maneiras que não sendo naquele momento cuidadora principal de uma outra criança. É muita responsabilidade. Imagina, eu brinco que se eu engravidar agora de novo vai ser uma outra a gravidez na adolescência, porque eu me sinto muito jovem ainda, da tamanha responsabilidade que é ter um filho. Porque eu penso que criar um filho é uma coisa, educar um filho é outra, completamente diferente. Teve uma época que minha filha ficava chateada comigo, que às vezes eu falava, eu quero sair, quero ir ali. Ela falava, eu fico com o Murilo. Até uma certa idade eu não deixava, mas não era por falta de confiança nela. Sim, eu entendo. Eles Era têm uma, uma diferença grande, era uma né? questão que eu não queria que ela falasse assim, eu era a irmã mais velha, eu que cuidei dele. Era só isso, Não entendeu? quero criar traumas na vida dela, criei outro. Criei outros, eu tenho certeza que se fosse aqui, ela ia falar um monte. Lê, assim, eu acho que tem muito mais pra gente falar. Sim. Vai ser muito mais assim, corriqueiro. Daqui um mêsinho você dá um tempo pra gente, só pra gente marcar uma Sem data e dúvida você tá nenhuma. tranquila, porque tem muita coisa pra gente correr aqui nesse assunto. Não é de fato empreendedorismo, Não. mas querendo ou não, você tem um perfil que tá logo ali pra se tornar um ganha-pão Sim. também. Mas é de fato para as mulheres falar assim, dá pra maternar, dá pra empreender, Dá. dá pra ser boa esposa, sem uma cobrança ou uma idealização que não existe, Exatamente. né? Sem a romantização. A minha ideia que eu coloco no meu perfil é sobre a mãe possível. Você fazer o seu melhor dentro das suas possibilidades, com a maior qualidade que você puder. E isso encaixa para qualquer mulher, né? E isso não é o ideal de perfeição. É a mulher possível, mãe possível, esposa possível, sem abrir mão das suas vontades, dos seus desejos. Essa é a minha ideia. E isso é um estilo de vida, é algo que a gente pode ficar aqui conversando durante horas a fio e nunca vai esgotar o assunto. E tem coisa melhor do que você poder ser você mesma? Eu desconheço. Para Né? mim, a melhor coisa da vida é me reconhecer dentro de quem eu sou e falar, eu sou potência e que incrível ser essa potência, né? É isso, eu acho que em poucas palavras você resumiu e deixou aí uma mensagem linda, que dá um ótimo corte pra gente no canal. Aproveita, fala o seu Instagram aí pras pessoas que, se for da minha base, Sim. que não te conhece, tem aqui na descrição, mas por favor, o tempo é todo seu, porque agora você tem que buscar o Miguel na escola. Tem, o Miguelzinho já tá me esperando, mas o meu arroba é @Letícia, com TH, KLK. E dentro do meu Instagram eu falo bastante sobre maternidade, sobre a maternidade possível, trago minha rotina, então eu falo bastante sobre o meu estilo de criação, falo bastante sobre relacionamento, inclusive, sobre as coisas que eu estudo dentro da psicologia perinatal, dentro das opções educacionais, de educação respeitosa, educação positiva. Então, fica o convite para quem não me conhece vir me conhecer. E, por favor, se a gente puder, a gente estende esses assuntos para os próximos episódios. Só que daí a gente faz o seguinte, a gente levanta uma pauta, Ótimo. a gente dispara uma caixinha de perguntas e faz ao vivo. Falar. Pode ser? Pode. Porque daí também as pessoas Dinâmico, que quiserem né? interagir ou falar alguma coisa, a gente já vai acompanhando e lendo. Acho ótimo. Então pronto, tá mais do que marcado. Maravilha. Quero agradecer mais uma vez Obrigada a pelo seu vocês tempo. pela oportunidade. Você que chegou aqui até esse momento, aproveita. Se você é da base da nossa convidada, já se inscreve no nosso canal, dá aquele like no vídeo. A gente tá aqui, batalhando pelo seu tempo aí de nos assistir e compartilhar. Então, nos prestigie, por favor. Não esqueça de seguir também o Instagram do Acordo Podcast, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima. É isso. Tchau, tchau.